sabor, tradição e memória. Em Cajazeiras, o pão de Saora é mais do que um alimento. É um patrimônio que faz parte da identidade e da história do povo. A história do pão de Saora começou a ser desenhada pelas mãos de Severino Cabral dos Santos, conhecido como Saora, um paraibano da cidade de Teixeira, que iniciou a arte da panificação em Patos e em 1947 mudou-se para Cajazeiras, onde começou a produzir o pão artesanal de qualidade e inigualável. Tenho orgulho de meu pai, que me deixou essa herança maravilhosa e continuando a fazer aquilo que ele fazia, que ele amava fazer, que era o pão, e ficou por Pão de Saora, né? Conhecido em quase todo o Brasil, é conhecido esse pãozinho. E eu tenho orgulho do meu pai porque recebi essa herança maravilhosa e estou passando para os filhos. Eu comecei a trabalhar de pequeno, de garoto. De garoto ele já levava a gente para trabalhar, né? Eu aprendi. E aquilo que a gente aprende com amor não se esquece, né? Eu aprendi, fui para o mundo aí jogar bola. Aí quando voltei já sabia fazer aquilo que ele me ensinou, né? Isso aqui eu comecei uma coisinha, fazendo 10 quilos de pão, 10 quilos de massa. Hoje eu estou fazendo 100. Meu filho faz mais 60, faz 160 quilos de massa todos os dias. Teve gente que leva pão para lá, São Paulo, Brasília, pro Rio, que esse Brasil já comeu desse pão. Eu fico aqui de 12 horas da noite até 6 da manhã, né? A gente fica aqui até 6 da manhã, até terminar de vender o pãozinho, né? Aí daqui eu vou para casa, descanso, quando é 10 horas da manhã, volto de novo para fazer o pão da tarde. Que faz também à tarde também, o pãozinho de Saora e outros pão, pão doce, o jacaré e a bolinha de ouro. Aqui o pão não tem muito fermento, é um tipo pão caseiro, já ouviu falar em pão caseiro? É a mesma coisa, e é mais gostoso. O povo diz que é mais gostoso, né? E quando o povo diz, pronto, tá. Não é verdade? Eu faço aquilo que amo, né? Tudo que você faz que ama, a coisa vai para frente. Agora se você faz sem amar, não vai dar em nada, não é verdade? Mas quando você ama fazer aquilo ali, mesmo cansado, mas pede a Deus força, que Ele dá força, porque Deus ama o trabalhador, né? A Bíblia diz que Ele ama o trabalhador. Se Ele me ama, Ele vai me dando virtude, força, para continuar aquilo que meu pai deixou. Desde o século passado, a receita do pão de Saora é a mesma. Mãos hábeis continuam realizando o trabalho. A massa é praticamente esculpida, várias vezes, até ser levada ao forno de lenha. Em Cajazeiras, a família do senhor Saora continua unida e mantém essa tradição, agora com o orgulho maior de preservar o patrimônio cultural e imaterial da Paraíba, o pão de Saora. Ficou conhecido como Saora em virtude da mãe dele, que pôs esse apelido quando ele ainda era criança. E permaneceu até hoje, ainda permanece Saora para todos. Agora aqui o nome é Severino Cabral dos Santos. Esse pãozinho ele chegou de Patos em março de 1947. Instalou-se na rua ali Doutor Coelho. Nesse tempo chamava-se Gangorra, pequena padaria, chamava Gangorra. E ele pôs lá e começou a trabalhar, né? Em 52, isso com a primeira família, né? Em 53 ele fica viúvo, certo? Aí em 54, março de 54, aí ele casou com minha mãe, mas a mesma continuidade, trabalhando em pão, todas, as duas mulheres, todas ajudavam também, né? A primeira e a segunda que ele casou, todas passaram aí ajudando a ele na fabricação de pão. Ele percorreu esse tempo todo, né? De 47 até 83, vendia, ele mesmo fabricava e vendia. Ele não deixava nada para ninguém, ele mesmo é quem fazia tudo e ele mesmo é quem vendia. Tá entendendo?
Aí, em 83, ele se aposenta. Nós não tínhamos ainda emprego certo, né? Mas ele aconselhava a todos que estudassem, que o trabalho era muito árduo. Ele gritava o pão de arroba, né? Vai passando bola de ouro, vai passando o pãozão de arroba, e lá vai aquela... Sempre brincalhão, sempre de bem com todos, né? Alguns, ainda hoje está aí, diz que quando ele viu uma mulher bonita, formosa, aí dizia, ô pãozão de arroba, quem é que não tem prazer de comer um pão desse? Mas o povo juntou, né? Embora que ele estava fazendo a propaganda do pão que levava na cabeça. O pão de Saora atravessa a terceira geração da família de seu Saora. Ao longo do tempo, a produção só aumenta. Meu nome é Joab Barbosa Cabral, sou neto de Saora, Severino Cabral dos Santos. Estou na terceira geração já do pão de Saora, né? No processo aqui do pão de Saora, de fabricação do pão de Saora. É um pão fabricado praticamente sem produtos químicos, né? Onde leva material açúcar e sal e pouca quantidade de fermento, né? Onde a gente mexe a massa logo cedo da noite e ela passa descansando umas 4 horas para posteriormente a gente vir fazer o trabalho de boleamento do pão e posteriormente o tendimento e assando aos poucos esse pão. É gratificante a gente ver esse reconhecimento, né? Sempre a gente agradece à Assembleia, ao deputado Jeová Vieira Campos, né? Uma batalha dele na Assembleia, conseguiu esse feito, a gente agradece muito, muito agradecido por ele. Teve também um esforço de minha irmã, né? Que lá em João Pessoa ela também faz esse pão, na sexta-feira, na folga dela. Graças a Deus, com essa propositura, aumentou o número de clientes, aumentou o número de compradores, né? A visibilidade do pão de Saora em toda a Paraíba, né? Do sertão ao litoral, como diz o ditado. A gente mantém essa tradição e vem procurando sempre manter essa tradição do pão artesanal, que é o pão de Saora, foi fundado artesanalmente, né? A gente tem forno a lenha, trabalha todo o manual do pão, é feito boleamento na mão, o tendimento na mão. Hoje em dia é difícil a gente ver um pão feito à mão, né? Sempre vem aqui na padaria donos de padaria, historiadores, alunos do curso de História da UFCG e de outros cursos, para ver como é fabricado o pão de Saora, ver como ver como é feito à mão, o formato do pão, sempre com essa curiosidade, né? Entender como é que a gente mantém, com toda a tecnologia, né? Acima das padarias, continuar com essa tradição do pão feito à mão. É um legado que a gente tem da família, né? Já vem do meu avô, a gente mantém esse legado e procurando estender por muitos e muitos anos essa questão do artesanal no pão de Saora. Pães por dia são 4 mil pães por dia, certo? Por mês, 4 vezes 3, 12, dá 120 mil pães por mês e mais de 8 toneladas de farinha. Como eu sempre digo, o segredo do pão de Saora é o amor que a gente faz o pão de Saora. A gente trabalha com amor, a gente acorda cedo, todo mundo pergunta, rapaz, vocês acordam muito cedo, como é que vocês aguentam? Então a gente faz por amor. A gente procura sempre priorizar a qualidade do produto e faz as coisas com amor. Eu creio que fazendo as coisas com amor, tudo dá certo. Quando tu parar, quem vai ficar? E aí, como é que vai ser? Eu espero que continue o legado do pão de Saora por muitos e muitos anos. Motivo de muita alegria, muita honra para nós, poder levar o nome da nossa Paraíba, da nossa cidade Cajazeiras, para todos os outros lugares, né? O pão de Saora levou a outro patamar. Na cidade de Cajazeiras, o pão de Saora é um pãozinho que tem muito sucesso. Para ele, não faltam elogios. A gente super indica a todo mundo. Quem não conhece, conheceu o pão de Saora. É ótimo. É quentinho, é um pouco combina com qualquer coisa. Com café, com refrigerante, um lanche para qualquer hora. O sabor dele, o jeito que é feito, tem história, tem tudo. A popularidade desse pãozinho cresceu tanto que a Assembleia Legislativa da Paraíba oficializou o pão de Saora como patrimônio cultural e imaterial da Paraíba, através da Lei 11.916 de 2021, proposta pelo deputado Jeová Campos. O Saora é essa relíquia aqui, que praticamente não tem fermento, é uma construção secular. E era interessante a forma como ele abordava as pessoas, tinha uma voz muito forte. Eu lembro ainda, eu era menino, e acabou de chegar o jacaré, o pão de arroba, né? O pão de arroba, chegou o pão do Saora. E o certo, ele levava esse balaio cheio
e voltava com ele vazio. Ele vendia todos os pães. Essa é uma história que precisa ser contada. Honra-me muito ter tido a iniciativa ao lado do Dr. Hugo Moreira de ter apresentado esse projeto, um projeto de reconhecer como patrimônio histórico e cultural da Paraíba o Pão de Saora. Então, quando surgiu essa ideia, eu tratei de convencer a família que era preciso dar notoriedade à história, à sabedoria e à beleza que foi seu Saora em vida. Na verdade, a Assembleia é muito receptiva aos bons temas, e esse é um bom tema. A aprovação foi rápida, foi a unanimidade. O certo é que essa relíquia se mantém viva pelas mãos desse bravo homem, sertanejo paraibano e cajazeirense. O sabor inigualável do pão de Saora conquista o paladar de todas as pessoas que provam a iguaria. O menu do Liá Bistrô em Cajazeiras destaca esse sabor e a importância cultural do pão de Saora. Eu sou Cecília Girão, chefe proprietária do Liá Bistrô aqui em Cajazeiras. A ideia de trazer o pão de Saora para o nosso menu foi justamente para poder a gente ter essa valorização do produto local para pessoas de fora que não têm oportunidade, que não moram aqui, conhecerem o produto e saberem que é uma tradição da família. A gente inclusive conta um pouco da história no nosso menu e, claro, por ser também um produto de muita qualidade, né? O pão, ele está na nossa carta de entradas. A gente tem em torno de cinco entradas que saem com o pão de Saora. Dentre as entradas, as que mais saem são a burrata, que é um queijo cremoso por dentro e que vem com o pão de Saora, um molho de tomate que a gente produz aqui na casa e um molho pesto. É uma entrada, é o nosso carro-chefe hoje. Também tem outras opções, mas um que sai muito também é o filé ao gorgonzola com o pão de Saora, que a gente vai apresentar para vocês agora. O reconhecimento do valor cultural e imaterial do pão de Saora assegura que futuras gerações na Paraíba continuarão a apreciar e preservar a riqueza gastronômica iniciada no século passado em Cajazeiras e que hoje ganha a Paraíba e o mundo através das redes sociais. Meu nome é Patrícia Carvalho, sou nutricionista, trabalho como influenciadora aqui na cidade de Cajazeiras. E o pão de Saora entrou na minha vida na adolescência, quando eu vim para Cajazeiras estudar, né? Conheci o pão aqui. E aí, de um tempo para cá, ele voltou com muita força, novamente para a minha vida. Meu filho procurando uma forma de empreender, ganhar um dinheiro no condomínio, a gente resolveu pegar o pão de Saora e comercializar dentro do condomínio. E foi assim que eu fui me aproximando mais e mais do pão, de um tempo para cá, né? Que aí vocês estão me chamando de embaixadora do pão. Mas, de fato, a gente construiu uma parceria muito forte. E aí, voltando um pouquinho para a parte nutricional, que eu gosto de divulgar e enfatizar bastante sobre o pão, é que o pão de Saora, de fato, é o mais recomendável. É um pão fresquinho, é um pão que ele não contém aditivos, não contém conservantes. A gente agora conseguiu também montar a tabela nutricional do pão para facilitar assim, a questão de contagem de calorias, que o pessoal cobrava muito, dizia, o pão de Saora engorda, eu posso consumir o pãozinho de Saora, eu posso colocar na minha dieta. Então, assim, a gente montou essa tabela para poder trazer um pouquinho esse pessoal que pede nessa contagem de calorias. O pão de Saora, por ele não ter aditivos, ele é muito melhor do que esses outros pães que a gente compra com conservante. Ele não agride o intestino. Então, assim, em termos nutricional, de fato, o pão de Saora ele é muito bom. Fora que é um pão rico em ferro, em ácido fólico, a gente consegue ali equilibrar de forma assim, bem legal a dieta do paciente com ele. E eu faço questão assim, de
passou por aqui, está passando, já conhece o Pão de Saora? Vamos conhecer o Pão de Saora, deguste o Pão de Saora. Então, eu sempre tento enfatizar, assim, de fato, numa pegada bem nordestina, bem nossa, bem cajazeirense, sabe? O Pão de Saora carrega um balaio de lembranças. E essa história de muito amor e trabalho, que começou com o seu Saora, inspirou até música, do compositor Naldinho Braga. Lá vem Saora descendo a ladeira com balaio de pão na cabeça. Lá vem Saora descendo a ladeira com balaio de pão na cabeça. Sou Naldinho Braga, eu sou de Cajazeiras, sou professor, mas também sou músico, sou integrante da banda Tocaia da Paraíba, um grupo dos anos 90 que ainda existe. E essa música Saora, ela foi feita para o segundo disco da banda. E a inspiração veio da convivência com Saora, da minha memória afetiva de criança, sou amigo dos filhos de Saora. E certo dia, indo para um ensaio da banda Tocaia, que ficava, a gente fazia os ensaios na casa de Erivan, em frente à casa de Saora, e aí Saora estava na calçada, falei com ele e a música foi chegando, e aí eu compus a música, um coco, mostrei para o pessoal do grupo e a gente terminou gravando no segundo disco da Tocaia da Paraíba. E com a grande satisfação que, além de, nessa gravação, nós temos a participação de Cátia de França. Nossa amiga, foi um presente na época, falamos com ela e deu tudo certo. Quando a gente foi gravar, a gente gravou, ele ainda estava vivo, e quando a gente estava montando o encarte do disco, eu fui na casa dele, nós conseguimos fotografá-lo com um balaio de pão. Ele inclusive tem essa fala dele na introdução da música no disco, mas quando o disco ficou pronto, ele tinha acabado de falecer. Outras pessoas gravaram, tem banda de rock cantando essa música. Essa música foi gravada também em ritmo de frevo. Essa música está na voz de Erivan Araújo, Cátia de França, Regina Limeira. Então é uma música que pegou assim, de repente. Esse pão faz parte da história de muitas famílias de Cajazeiras, né? De muita gente de Cajazeiras. Então as pessoas que moram em Recife, João Pessoa, Fortaleza e outros lugares mandam buscar. Quando vem aqui, leva muito pão para ter em casa e conserva, porque ele é fácil de conservar. Então, são pessoas que ainda fazem questão de ter essa delícia na mesa, né? A mesa deles, né? Lá vem Saora descendo a ladeira com bala de pão na cabeça. Lá vem Saora descendo a ladeira com bala de pão na cabeça. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. E que pãozão de arroba, corre que tá se acabando. E assim, Cajazeiras inspira mais canções, versos e rimas. É a terra da cultura, nunca saiu dos meus planos. A terra de Manhaninha e do Padre Inácio Rolim é muito boa para os outros e é mais um céu para mim.